Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta montanhas, item 8, parábola da figueira que secou. Uma passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 14 e 20 a 23, onde se descreve a seguinte situação. Quando saíam de Betânia, ele teve fome. Aqui no caso está se descrevendo uma situação onde Jesus saiu da cidade de Betânia junto com seus discípulos e em um determinado momento, segundo descreve aqui a narrativa evangélica, Jesus sentiu fome. E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como cegou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: tende fé em Deus. Digo-vos em verdade, que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. Então, pessoal, essa passagem da figueira que cegou, ela está dentro desse capítulo que fala sobre a fé. Nós já dissemos, quando iniciamos o estudo desse capítulo 19, a fé transporta montanhas, que a fé de que fala Jesus é sobretudo essa confiança que nós devemos ter de sermos possuidores de uma natureza divina, de recursos ilimitados, que está aqui disponível neste momento para ser cultivada por nós, para que possamos adquirir e caminhar consistentemente em direção à felicidade genuína. Essa é a fé de que Jesus fala. Essa autoconfiança de um ser que, embora reconheça suas limitações, que embora reconheça seus obscurecimentos mentais, que embora se reconheça portador de muitas emoções perturbadoras, sabe que por detrás dessas nuvens de obscuridades habita uma natureza luminosa, divina, de infinitos poderes, de infinita compaixão, de infinito amor e de infinita paz. É essa fé que nós precisamos cultivar e desenvolver para avançarmos cada vez mais rapidamente no caminho espiritual. E é dessa fé que Jesus fala o tempo inteiro, nessas passagens do Evangelho que estão contidas no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse episódio da figueira que secou, existem duas coisas que caberia nós destacarmos. Primeiro, a questão da fé, porque os discípulos ficaram muito impressionados que no dia seguinte, quando eles passaram pela figueira novamente, eles olharam e viram que a figueira tinha secado, depois que Jesus, no dia anterior, disse que ninguém mais comeria frutos dela, ou seja, ele de uma certa forma, como diz o texto, amaldiçoou a figueira, e a figueira no dia seguinte estava seca, e eles perguntaram: mas mestre, como é que a figueira agora está seca? Essa figueira que ontem você disse que realmente secaria? E aí Jesus aproveita essa passagem para mais uma vez reforçar a fé nos discípulos, falando para que eles também são capazes disso, ou seja, eles são capazes de, pelo poder da palavra, curar, de pelo poder da palavra construir realidades, não só pelo poder da palavra, mas pelo poder do próprio pensamento. Jesus quer reforçar neles a fé de que eles têm a mesma natureza crística que ele, Jesus, tem. E que eles podem realizar e desenvolver essa natureza crística na mesma plenitude em que ele, Jesus,
realizou e desenvolveu. Então Jesus não perde nenhuma oportunidade, nenhuma. A gente vê diversas passagens no Evangelho, né, em que ele não perde a oportunidade de reforçar a fé. Por quê? Porque a fé é o sustentáculo da nossa energia, né? É ela que sustenta a nossa energia, é ela que sustenta nosso ânimo. No momento em que nós desacreditarmos, né, ou em momentos em que a gente muitas vezes se desanima e desacredita dessa natureza interior, né, todo poderosa, todo amorosa que habita em nós, a gente acaba ficando como que sem rumo, né? A gente, nesses momentos de desânimo, parece que estaciona no caminho. E a fé é justamente esse trator que vai abrir o caminho, né? Que vai fazer com que todos os obstáculos, sobretudo os obstáculos interiores, porque são eles que são os verdadeiros obstáculos, se dissipem, né? É a fé que vai nos dar energia e ânimo para nós trabalharmos em cima de todos esses hábitos kármicos que estão lá nos níveis mais sutis da nossa personalidade espiritual. Sem essa fé, a gente fica como que um carro sem gasolina. A gente não consegue andar. Então é por isso que esse capítulo tem uma importância enorme. Quando Jesus diz a fé transporta montanhas, né, quando ele diz aqui no final da passagem que se os discípulos tiverem fé e com essa fé disserem para a montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, sem hesitar no seu coração, tá vendo? Ou seja, uma fé mesmo firme, uma fé não hesitante, isso vai acontecer, qualquer coisa vai acontecer, né? Qualquer coisa a qual eles se dedicarem a fazer com fé, né? Jesus conclui a passagem dizendo isso, ó, se vocês disserem com uma fé plena, verdadeira e sincera, sem hesitar no seu coração, aquilo que vocês tiverem dito acontecerá, e vocês verão que com efeito acontece, né? Então, toda essa passagem, ela remete, em suma, à importância da fé, ou seja, a importância de termos, em relação a nós, um olhar muito positivo, né, no que diz respeito a esse potencial divino que está aguardando o nosso trabalho para que esse potencial divino venha à tona e floresça. Agora, é preciso que a gente entenda que ter essa autoconfiança não significa arrogância e não significa presunção. Não é isso, né? Por quê? Porque ao mesmo tempo em que essa fé nos enche de confiança na realização do nosso destino espiritual, que é a perfeição, ela também nos torna suficientemente humildes para olharmos para nós com honestidade, com transparência e vermos com clareza todos os obscurecimentos mentais que estão aqui presentes agora em nós e que precisam ser trabalhados, arados, dissolvidos, para que nós possamos avançar dia a dia na jornada em direção à iluminação, né? Então, essa fé, ela, embora seja uma autoconfiança plena, uma autoconfiança extrema, ela não se transforma em arrogância. Por quê? Porque ela está temperada pela humildade. A humildade de reconhecermos com honestidade em que parte do caminho nós estamos. Nós temos o potencial infinito dentro de nós, mas ainda há um longo caminho que precisamos percorrer para que esse potencial se torne real, para que esse potencial se realize. Então, ao longo de toda a nossa caminhada, nós precisamos o tempo todo equilibrar a autoconfiança nos nossos potenciais divinos com a humildade do reconhecimento de nossas limitações, com o reconhecimento daquilo que ainda obstaculiza a nossa caminhada espiritual, né? Então a fé, nós temos que ter essa lucidez de perceber que a fé, ela tem essas duas vertentes, ela tem esses dois aspectos,
né? Autoconfiança temperada por humildade, humildade temperada por autoconfiança. Autoconfiança que não se transforma em arrogância e humildade que não se transforma em baixa autoestima, em auto-humilhação. É o equilíbrio, né? É o caminho do meio. É essa a fé que Jesus nos ensina, né? E aí Kardec, no item 9, vai comentar sobre essa passagem o seguinte: a figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem. Dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando prescrutadas, algo de substancial para os corações. É de perguntar-se que proveito tiraram delas os que as escutaram. Percebem, pessoal, que esse parágrafo desse comentário de Kardec, a respeito da passagem evangélica, ele já nos remete agora àquilo que agora há pouco nós estudamos na segunda parte do nosso evangelho, no propósito da educação no budismo. Por quê? Porque vejam que aqui Kardec trata a figueira que secou como o símbolo da superficialidade, né? Como símbolo, por exemplo, daqueles oradores que tem muito brilho, mas pouca solidez, ou seja, o famoso faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Ou seja, bons oradores, né? Bons expositores da palavra, mas que não conseguem se transformar em exemplo. Por que não conseguem se transformar em exemplo? Porque ainda estão presos à superficialidade de uma educação meramente cognitiva que não transforma o coração e a mente, né? Então a gente percebe claramente que Kardec aqui também, ao tratar dessa forma o símbolo da figueira que secou, ele nos remete à questão da educação que tem objetivos que vão além da educação convencional, que é o caso também da educação espírita, né? A evangelização espírita, tanto de adultos quanto a infanto-juvenil, ela busca exatamente isso, ela busca ir além da educação convencional, penetrando não só os aspectos cognitivos, mas também emocionais e kármicos, né? Por isso que em toda a palestra espírita, em toda a aula de evangelização espírita infanto-juvenil, ou até mesmo em toda a aula do estudo sistematizado da doutrina espírita, nós vamos ver que esses estudos não se restringem a um mero conhecimento do livro dos espíritos, do livro dos médiuns, da literatura de Kardec, ou mesmo da literatura que veio após Kardec, né? Não é apenas esse conhecimento, mas sim o desenvolvimento da habilidade de transformar esse conhecimento em ferramentas de purificação dos nossos corações e de iluminação das nossas mentes. Aí sim, transformando esse conhecimento em ferramentas capazes de mudar, né, a nossa perspectiva da vida, né, de fazer com que nós nos empenhemos cada vez com mais intensidade no avanço no caminho espiritual, transformando, né, esse conhecimento em instrumentos para que nós avancemos com mais consistência no caminho espiritual, é que realmente a educação espírita atinge os seus objetivos, né, as suas metas, e, portanto, se transforma não numa figueira que secou, mas naquela figueira que a própria passagem evangélica diz que dá frutos, né? Uma figueira que dá frutos, uma árvore que dá bons frutos, né? E frutos para a vida eterna, né? Porque são frutos kármicos, né? Geração de méritos que nós vamos levar para as outras inúmeras vidas que ainda teremos sobre o planeta e até mesmo para os períodos em que ficarmos habitando o mundo invisível, né? São aqueles tesouros que as traças não roem e a ferrugem não come, né? Ou seja, essa educação, esse conhecimento é um conhecimento que efetivamente nos leva além de quê? Além da materialidade,
né? Além da superficialidade material. É algo que penetra nossos espíritos e que, portanto, nós conseguimos carregar conosco para onde nós estivermos. E aí Kardec, na conclusão desse item 9, ele vai dizer: a figueira seca simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. O que as mais das vezes falta é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé numa palavra que transporta as montanhas. Inclusive, pessoal, nessa passagem aqui do comentário de Kardec, eu lembro muito do episódio de Paulo de Tarso na estrada de Damasco, né? Porque quando ele viu Jesus na estrada de Damasco, quando Jesus apareceu para ele na estrada de Damasco, 2 anos depois de ter sido crucificado, aquilo abalou as fibras do coração de Paulo de Tarso. E abalou de tal forma que removeu toda a montanha de obstáculos cognitivos e emocionais que ele ainda trazia em sua mente. Aquele orgulho, né, de ser um doutor judeu, né, de se achar superior aos hereges, tudo aquilo caiu por terra, né? Então, é um exemplo, né, do desenvolvimento dessa verdadeira fé, dessa fé produtiva, né? Porque Paulo de Tarso, ao se ver abalado nas fibras mais íntimas de seu coração, se transformou no grande apóstolo dos gentios, né? Deixou uma obra evangélica que transcendeu até o seu próprio tempo. Até hoje estão aí as epístolas de Paulo como faróis, né, a nos orientarem na nossa jornada espiritual. Então, é esse tipo de conhecimento que a educação espírita também procura transmitir para os seus seguidores, né? Ela quer estar além desses tipos, né, de doutrina que acabam se constituindo apenas num conjunto estéril de dogmas, que não contribuem para que as pessoas se melhorem, que não contribuem para que as pessoas se transformem, né? E aí Kardec vai continuar dizendo, né, que essas doutrinas, né, dogmáticas e superficiais são árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto o dia virá em que se acharão secas até a raiz. Por que ele fala? Por que Kardec fala isso? Porque toda a doutrina que se fecha para o movimento do mundo, que quer que o mundo se submeta a seus dogmas e não orienta, e não que procura construir princípios que reflitam a realidade do mundo, essa doutrina está condenada a em algum momento desaparecer. Vai desaparecer porque o progresso vai engolir esses dogmas, né, como já engoliu ao longo dos tempos vários dogmas que se comprovaram contrários à realidade, né? O progresso vai engolir esses dogmas e essas doutrinas vão desaparecer. Por isso que o Espiritismo, desde o seu início, segue a recomendação de Kardec, ou seja, uma doutrina que acompanha o progresso da sociedade humana em todos os níveis, científico, social, político, etc., né? A doutrina espírita, ela não se fecha às inovações. Ela tem um conjunto de princípios muito sólidos, muito consistentes, né, que são, por assim dizer, atemporais, né, que ultrapassam o tempo, mas ela também acompanha os progressos e os movimentos do planeta e da sociedade como um todo, para que possa se manter, inclusive, viva e útil nesse processo de transformação dos corações e das mentes, né? E aí Kardec então diz, né, que essas doutrinas dogmáticas desaparecerão, e ele segue dizendo: quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada. Que todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Né? É o que a gente vê, né, pessoal? Os homens que trouxeram grandes contribuições para a humanidade, eles ficam vivos na memória dos homens, né? Eles estão aí hoje, grandes cientistas, né?
grandes mestres religiosos, né? Grandes políticos, né? Grandes líderes políticos também, eles ficam vivos na memória porque trouxeram algo de bom para a humanidade. Mas aqueles cuja vida se resumiu a uma superficialidade inútil, esses são como a figueira que secou, ou seja, a sua memória morre, eles secam, né? São vidas que se perderam, são vidas que foram desperdiçadas e que por isso, por não trazerem nenhum benefício para a humanidade, acabaram secando na memória dos homens, né? Então, aquilo que para nós deveria ficar desse ensinamento é o quão nós devemos nos dedicar a trazer algo de positivo ao mundo, lembrando que para trazermos algo de positivo ao mundo precisamos purificar nosso mundo interior. Não significa que a gente deva primeiro purificar o mundo interior completamente para depois trazer benefício ao mundo. Não, nós podemos fazer as duas coisas simultaneamente. À medida em que purificamos nossos corações e nossas mentes, trazemos mais benefícios ao mundo. Mas também o exercício de trazer mais benefícios ao mundo contribui para a purificação de nossos corações e mentes. Ou seja, é uma via de mão dupla. É um círculo virtuoso de progresso na senda do bem, né? É um círculo virtuoso em que nós progredimos e nos melhoramos, e ao melhorarmos, ajudamos o mundo a se melhorar, e ao ajudarmos o mundo a se melhorar também progredimos, né? Ou seja, em última instância, a comprovação da inseparatividade, né? Aquilo que damos, recebemos, aquilo que recebemos, damos. Lembrando, Francisco de Assis, é dando que se recebe, né? Por isso Francisco de Assis dizia isso, né? É dando que se recebe. Por quê? Porque Francisco de Assis, como um santo que era, como um ser de grande luz que era, ele sabia que não havia uma separação estrita entre interno e externo, e que por isso todo o bem que fizéssemos ao mundo retornaria a nós.